Anteriormente em Nada Melhor Podcast, a gente vê um pouco o que mudou na vida dos X-Men nesse último ano, mas não só os amigos da humanidade estão de volta, o próprio Projeto Sentinela também. O Charles deixou tudo pro homem dele, o Eric. A Tempestade se joga na frente dele em um ato heróico e a arma faz com que ela perca os poderes mutantes dela. E resolvem aceitar a nação mutante de Genosha nas Nações Unidas. O Nathan tá infectado com um vírus, por isso eles decidem enviar o bebê ao futuro. A Rainha dos Duendes se despede da Jean e adota o nome de Madeline Pryor. Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, spoiler! É sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que X-Men 97. Vocês talvez tenham desacreditado quando disse que eles estavam vivíssimos e voltaram com tudo, não é? E não demorou nadinha para os mutantes caírem novamente no gosto popular. A internet ficou empolvorosa, alucinada toda quarta-feira com os episódios. Dessa que talvez tenha sido a produção do ano da Marvel. Até mesmo porque até o momento ainda não saiu Deadpool. E aqui eu preciso fazer uma confissão. Quando o X-Men 97 foi anunciado, lá atrás, eu tinha um pezinho atrás. Eu me perguntei por que de quererem reviver essa animação depois de mais de 30 anos, se não seria somente uma jogada de marketing, se aproveitando ali do saudosismo e da nostalgia das pessoas e querer vender produtos. E ainda bem que esse meu questionamento estava equivocado, não é? Já que rapidamente a série se tornou um marco tanto para os fãs dos mutantes quanto para os fãs da Marvel. Então, como prometido, eu retornei para comentar sobre os episódios 4 ao 10. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a trama, sobre os subtextos e umas fofoquinhas básicas. Estão preparados? Mas antes de começar, eu queria fazer um apontamento que eu acho que deve ter passado batido para a maioria das pessoas. E sim, eu tô falando da abertura. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas a cada episódio tem uma abertura ligeiramente diferente da outra. No episódio 1, é quase a mesma abertura do desenho clássico, apenas com a inserção do Morpho e do Bishop nos créditos como integrantes do time que não existia no original. No episódio 2, temos Magneto aparecendo em primeiro lugar, já que agora ele é o líder dos X-Men, além de algumas cenas da Tempestade contra os Morlocks e da Fênix. No episódio 3, temos umas cenas do Magneto contra os X-Men, a Fênix e a cena da Lilandra tentando destruir a Fênix Negra. No episódio 4, temos o destaque da Jean Grey com o cabelo preso, o que indica que a Jean que apareceu nas outras 3 aberturas com cabelo solto era, na verdade, a Madeline Pryor. Uma ceninha da Jubileu contra o Mojo, um destaquezinho pro Ford e o X-Factor e uma ceninha da Emma Frost. No episódio 5 vemos Cable contra o Apocalipse e o Gambit e o Noturno lutando contra inimigos. No 6º episódio, não temos mais Magneto nem Gambit na abertura. O Noturno foi finalmente creditado como um dos X-Men e vemos a cena do Nimrod, que é o sentinela do futuro dentro do corpo do Molde Mestre. Além de uma cena do Bishop com Wolverine e a Tempestade daquele passado alternativo, e os X-Men lutando contra os Shi'ar na saga da Fênix Negra, e Charles e a Lilandra se beijando. A abertura do episódio 7 é praticamente igual ao do episódio anterior, só que sem a cena do beijo do Charles e Lilandra, e com as cenas do Cable, do Nimrod, do Bishop e também da Fênix. No episódio 8 temos o retorno do Professor Xavier à abertura, e a cena do Magneto no asteroide M. Na abertura do episódio 9 temos a Tempestade voltando para o destaque na abertura com o clássico traje preto, lembrando que a última abertura onde ela apareceu foi no episódio 2, quando ela perdeu os poderes. E quase no fim da abertura, naquela cena onde os dois times correm em direção um ao outro para se enfrentar, os humanos que aparecem ali no meio agora são supra-sentinelas controlados pelo Bastion. Na abertura do último episódio, temos uma cena do Magneto e Xavier lutando contra soldados na Guerra do Vietnã, uma cena que saiu direto do desenho clássico, além de uma cena da Emma Frost, que me deixou com um gostinho ali de eu quero ver mais da Emma Frost, mas infelizmente ela não apareceu nesse episódio. Episódio 4, Motendo e Morte em Vida, parte 1. Nesse episódio meio que temos uma dobradinha de 2 episódios em um.
A primeira parte, que se chama Motendo, nos apresenta uma nova aventura da Jubileu contra o Mojo. Sim, aquele alienígena chato que quer fazer um Big Brother com os X-Men. Eu gosto do início desse episódio, especialmente a tensão entre Magneto, Gambit e a Vampira, que vem sendo construída ali desde o episódio 2 dessa temporada. Vemos que a Jubileu está completando 18 anos e ela tá meio que com um complexo de Peter Pan ali, querendo permanecer criança. O que eu super entendo. E depois da comemoração do seu aniversário ter sido cancelada pelo Magneto, ela encontra um videogame no seu quarto que suga ela e o Roberto pra dentro do console. Ao som de internet de escada. E lá eles precisam encontrar uma forma de vencer o Mojo. Confesso que esse mini episódio não foi meu favorito, mas foi bem legal de ver uma versão mais velha da Jubileu com seus poderes ampliados e vendo que ela pode fazer muito mais do que apenas soltar fogos de artifício. Que honestamente sempre me pareceu ser um poder meio inútil. Outra curiosidade é que nesse episódio a dubladora da Jubileu mais velha é a mesma dubladora original do X-Men clássico. Também foi bem interessante ver o Roberto falando em português. Pra quem assistiu o episódio em inglês, viu que ele solta diversas frases em brasileiro, como diziam os estadunidenses. E ainda sobre o Roberto, ele continua a não usar os seus poderes com medo de que seus pais descubram que ele é um mutante. Guarda essa informação. E também confessa pra Jubileu que já foi mutante fóbico, algumas vezes na tentativa de se manter meio que ali no armário, sabe? Eu amei a estética 16-bit ali do beat'em up que trouxeram, os cenários que variam desde a cidade, Terra Selvagem, Asteroide M, e eu tô esperando a Marvel lançar esse joguinho. Se fosse a Netflix já teria lançado. Também vou apontar aqui que meio que reestilizaram o Mojo, agora ele tá magro e cabeçudo. Cabeção de Ozempic, sabe? Brincadeira, na verdade ele tá subnutrido porque ele se alimenta da audiência dos programas. E como ele não tá tendo muita audiência, não tem muita comida, né? Mas ali com só essa audiência do programazinho, ele já volta à forma original dele. E também tem um easter egg de Matrix ali, quando eles atendem o orelhão e são teletransportados. Achei muito Matrix aquilo. Na segunda parte desse episódio, Morte em Vida Parte 1, acompanhamos a Tempestade ao lado de Forge na sua jornada de descoberta da vida sem poderes. Esse é um episódio um pouco mais melancólico e tocante, e eu gosto como essa depressão que a Tempestade sente se relaciona com a perda de um ente querido, a perda de uma parte dela. Para nós, LGBTQIAPN+, se relaciona à perda da família para aqueles que não são aceitos. E cabe a cada um tentar conviver e superar com esse trauma da melhor forma possível ou da forma que pode. Inclusive, é por causa desse sentimento que ela acaba atraindo uma entidade que se alimenta da miséria, da depressão, da tristeza. Uma espécie de coruja demoníaca que estava ali rondando desde o início desse episódio. E se isso não é uma alusão à depressão, eu não sei o que é. E assim, o episódio acaba com a Ororo presa nos braços dessa entidade. Ainda nesse episódio, descobrimos que o Forge foi quem ajudou a criar a tecnologia dos colares inibidores, na época que ele trabalhava para o governo, mostrando que qualquer pessoa, por mais boa que seja, ou que tenha uma boa índole, é capaz de fazer coisas ruins mesmo que sem querer. Ele não criou os inibidores com a intenção de usá-los, mas criou a tecnologia para possivelmente deter algum mutante fora de controle. Inclusive, talvez por essa razão que ele resolveu tentar ajudar a Tempestade a recuperar os poderes dela, porque ele se sente culpado por isso. Episódio 5. Lembrem-se disso. É um episódio triste que deixou todo mundo boquiaberto. Lembra no episódio 12 que eu falei sobre a ousadia que estava faltando na Marvel? Então, aqui ela veio com tudo e derrubou todo mundo. A comoção foi tanta que até quem não estava assistindo X-Men 97 começou a assistir por causa desse episódio. O episódio começa com os X-Men sendo entrevistados em uma peça televisiva feita para comemorar a entrada de Genosha nas Nações Unidas. Vampira, Magneto e o Gambit chegam em Genosha, onde a festa está acontecendo, e a maioria dos mutantes do mundo todo estão ali naquela ilha festejando e celebrando. É o paraíso mutante, sem preconceitos, sem mutantifobia.
Eles são recebidos por ninguém menos do que Madeleine Pryor, que agora faz parte do Conselho de Genosha, e pela embaixadora da ONU, a Val Cooper. E enquanto o Magneto tem uma reunião com o Conselho, o Noturno vai mostrar a ilha para o Gambit e para a Vampira. E aqui nesse passeio deles pela ilha temos diversas aparições de personagens dos quadrinhos, desde os mais conhecidos como Boom Boom e Homem Múltiplo, que já apareceram em X-Men Evolution, os Warlocks, o Leech, até os mais desconhecidos como a Crystal, que para quem não sabe, ela era a Jubileu de Pride of the X-Men, que era para ser uma série. Antes de X-Men 92 clássico existir, teve esse piloto chamado Pride of the X-Men. Só que ele foi cancelado logo após a exibição do piloto, por vários motivos, não vou entrar aqui nessa fofoca. De volta à Mansão Xavier, vemos a entrevista pavorosa do Scott e a Jean tentando encontrar o seu lugar e definir o que é a vida dela e o que não é. Ela tá ali vendo imagens do passado no lago e o Logan tá conversando com ela. E temos uma dinâmica entre a Jean e o Scott, que eu achei muito legal. Eles estão falando sobre o mesmo acontecimento ali na vida dos dois, mas cada um tem o seu ponto de vista sobre aquele acontecimento. A Jean beija o Logan, mas ele se afasta dela. Afinal, ele já tem o chuchuzinho dele, que é o Morpho. E não tem como negar isso, tá bom? E o Scott acaba tendo um meltdown quando a jornalista pergunta sobre o filho dele, e todo esse diálogo que acontece ali é muito bom. É muito bom porque dá vontade de dizer aquilo dali pra muita gente em diversas situações na vida, no mundo real. Enfim, os refrescos. O Magneto é convidado pelo Conselho de Genosha a se tornar o chanceler da nação. Ele questiona a decisão do Conselho se não teria alguém melhor do que ele para aquela posição, ao que a Moira responde que teria o Xavier. E se ele confiou ao Magneto os X-Men, também confiariam que ele seria adequado para se tornar o chanceler. Mas ele coloca uma condição de que a Vampira se torne a primeira dama. Quando ele conta isso pra ela, ela acusa de ter sido tudo um truque dele, uma maquinação para ele se promover, mas mesmo assim ela não recusa. Então ela resolve contar ao Gambit sobre a relação que teve com o Magneto, ainda quando era parte da Turma da Mística, e como ele era o único que ela podia tocar sem machucar, por causa dos campos eletromagnéticos que ele consegue criar ali ao redor do corpo dele. A Vampira diz ao Gambit que o coração dele bate por ela, mas que ela não pode senti-lo. Isso é uma coisa que vai ser arrematada ali no finalzinho desse episódio. E ele aceita o término e diz que vai estar lá pra ela quando o Magneto partir o coração dela. Até lá eles serão apenas amigos. De volta à Mansão Xavier, a Jean pega o Scott numa ligação mental com a Madeleine e fica brava, dizendo que a conexão mental era algo deles e somente deles, e eles têm uma discussão ali na frente das câmeras mesmo, que só é parada quando a Jean recebe uma rajada mental. O baile começa em Genosha e logo temos um questionamento da Val Cooper sobre por que o Magneto será o chanceler, que a maioria das nações não permitem que um terrorista seja o líder. E ele retruca dizendo que, no entanto, a maioria das nações permite que os líderes se tornem terroristas. Em seguida temos a dança do Magneto e da Vampira e eles se beijando, e é aí que ela percebe que os sentimentos pelo Gambit são, como ela diz, mais profundos do que a necessidade do toque. A Madeleine é atingida pela mesma rajada mental que atingiu a Jean, e ao deixar o salão encontra o Cable, seu filho do futuro, avisando sobre a tragédia que estava prestes a acontecer. Mas ele é puxado de volta para o fluxo temporal. E desse momento em diante, eu nem vou contar, por favor, assistam. É uma obra-prima da animação, ao mesmo tempo em que é emocionante e angustiante de se assistir. Esse episódio ele entrega tudo pra mim. Ele me entrega trama política, ele me entrega drama, ele me entrega ação, ele me entrega morte. E é quase tão impactante quanto o final da primeira temporada de Game of Thrones, quando matam o personagem principal, que era o Ned Stark. E o final, a Vampira dizendo que não conseguia sentir o Gambit, é um aperto no coração e arremata o diálogo que eles tiveram ali quando ela foi terminar com ele. O roteirista da série, o Bo DeMaio, já falou que esse episódio é inspirado pelo ataque que aconteceu na Boate Pulse, nos Estados Unidos, mas também consegue ser uma referência a tantos outros ataques à comunidade LGBTQIAPN+, assim como também tivemos o incidente na Kiss aqui no Brasil, por exemplo.
Outro fato interessante é que se vocês prestaram atenção nesse episódio, no minuto 20 e 40 segundos, temos um easter egg do Watcher, de What If. E mais um detalhe nesse episódio é que somos lembrados do codinome da Jean, que é a Garota Marvel. Agora dá pra entender por que ela abandonou a falsa identidade e usa apenas Jean Grey, né? Episódio 6, Morte em Vida Parte 2. Começamos com a batalha entre os Shi'ar e os Kree, uma saga que acontece nos quadrinhos, inclusive com a presença dos Vingadores tentando mediar essa batalha, essa guerra, e o que poderia ser um motivo para eles não terem dado as caras por aqui com tudo que estava acontecendo no mundo. A Lilandra anuncia o seu império que vai se casar com Xavier e todos ficam chocados, já que ele é considerado de uma espécie inferior. Ah é, né? O Xavier tá vivo. Quem diria? Não fez falta até agora. O Xavier tá ali naquela dualidade, ele vai se casar com a Lilandra, mas ele quer voltar para casa, para os seus alunos. E a Lilandra faz uma analogia muito boa sobre familiares parecerem buracos negros. Visite-os e arrisque-se ficar preso em suas infinitas espirais de dramas. Mais um ponto de pauta LGBTQIAPN+, aqui, que é famílias de forma geral. Às vezes, mesmo com saudades de ter aquelas pessoas na sua vida, ter elas ali não te faz bem. E é melhor se afastar do que ficar naquele sofrimento constante. É aquela questão. Quando uma pessoa decide não ter um relacionamento com seus pais, é sempre: ah, mas é seu pai, mas é a sua mãe, você só tem um pai, só tem uma mãe. E nunca é: o que esses pais fizeram para essa pessoa não querer ter contato com eles? Ou como você pode tratar os seus filhos dessa forma? E olha, muitas vezes é melhor cortar relações do que ficar sendo puxado para esse buraco negro, como a Lilandra colocou. Esse episódio transita entre a relação do Charles com a Lilandra e a da Ororo com o Ford. Depois do Ford ter sido atacado e envenenado pela entidade coruja, a Ororo precisa encontrar alguma forma de curá-lo. Mesmo com a coruja demoníaca falando ali no ouvido dela coisas horríveis sobre o Ford e como ele é responsável pela morte de tantos mutantes. A coruja tenta a Ororo de várias formas. Fala que ela não tem medo de morrer, mas sim de viver, o que para nós é uma grande verdade, seja por medo do que os outros vão pensar, medo de apanhar na rua, medo de ser morto. E esse flerte com ela se imaginar não sendo mutante já passou ou passa pela cabeça de todos nós crescendo em tentar ser, entre aspas, normal. E esses medos, eles meio que nos impossibilitam, nos impedem de viver de fato. E a Ororo tá quase se rendendo à coruja, até que o Forge aparece meio à la Doutor Estranho, fazendo magia para banir o demônio. O Ford explica que a mãe dele era uma feiticeira nativa americana e mesmo banindo a coruja, ele continua sofrendo com veneno no seu corpo. Eles então partem em busca de um cacto que pode ser usado num ritual para fazer uma cura e a gente volta a acompanhar a saga em Shi'ar. A irmã da Lilandra e o conselho contestam o casamento dela com Charles e obrigam ele a passar por uma prova de lealdade, que consiste em aceitar que todas as suas memórias da Terra sejam apagadas, incluindo a dos seus X-Men. Apesar de Charles não querer perder as suas memórias, principalmente as do Magneto, como ele cita nesse episódio, ele aceita como prova de seu amor e devoção a Lilandra. Que relacionamento tóxico, hein? Aliás, todos os relacionamentos do Xavier são tóxicos, tanto com o Magneto, quanto com a Moira, quanto com a Lilandra. Acho que podemos notar um padrão aqui, concorda? Mas logo descobrimos que o teste é, na verdade, uma tentativa de golpe da irmã da Lilandra. Então, Charles usa sua mente e transporta a mente de todos os presentes ali para uma sala de aula no plano astral para dar liçãozinha de moral. Ororo e Forge chegam até a caverna onde tal cacto nasce, mas Forge piora e Ororo precisa se esgueirar pelas reentrâncias apertadas em busca da planta, o que causa a coruja demônio reaparecer para se alimentar do medo que ela tem de lugares apertados. Traduzindo, claustrofobia. A coruja faz com que as paredes da caverna espremam o Ororo, fazendo com que ela sinta mais medo. Só que é então que ela decide não acreditar mais nas mentiras que ela ouviu a vida inteira, nem naquela vozinha na sua cabeça dizendo que é errado, e assim ela consegue recuperar os seus poderes.
Que cena, que deleite visual que é toda essa sequência, hein? A previsão do tempo diz que só fechou. Os seus raios destroem a coruja e das suas penas negras se formam o seu elmo e o seu traje, enquanto ela voa até a estratosfera. E para quem não sabe, a Tempestade não é apenas uma mutante nível ômega, ela também é uma deusa, descendente de uma antiga linhagem de sacerdotisas africanas, e com um potencial enorme para manifestar magia. Por isso o cabelo dela cresce e do nada as roupas mudam também. Inclusive essa entidade coruja aí, ela se chama Cefaco, o adversário. E é um deus ancestral que nos quadrinhos destrói todos os orixás e cabe a Ororo se tornar uma deusa de Wakanda para derrotá-lo. Mas voltando ao desenho, ela consegue preparar o remédio com um cacto e o Ford melhora magicamente. Mas assim que ligam a televisão, os dois se deparam com as notícias sobre Genosha. Enquanto isso, no plano astral, Charles está contando ao Shi'ar que o poder puro deles, na verdade, vem de mundos que eles saquearam, roubaram e erradicaram a cultura. Parece familiar? Mesmo que aconteceu com muitos países durante a época das navegações, não é mesmo? Não é à toa que o Museu Britânico tem mais artefatos e artigos históricos de outros países do que da Inglaterra, não é? O Charles continua fazendo o discurso dele lá sobre conviver com diferenças e tudo, até que ele percebe o que aconteceu em Genosha e o tamanho da atrocidade de vidas perdidas. Ele recebe toda aquela energia psíquica e acaba encerrando a lição no plano astral. Ele decide também encerrar o noivado com a Lilandra e voltar para a Terra. Na cena final desse episódio, vemos o Bolivar Trask fugindo do Sinistro, implorando para ser morto depois do que aconteceu em Genosha. Episódio 7 – Olhos Brilhantes. Começa com o enterro do Remy, a eulogia é feita pelo Noturno, que, se vocês lembram do desenho original, é um padre. E aqui tem os amigos do Gambit, aqueles da gangue que ele participava lá em Nova Orleans, e os X-Men, exceto pela vampira que tá com sede de vingança. Ela invade uma instalação do exército feita para conter o Hulk e destrói tudo e todos em seu caminho. A gata é mais poderosa que o Hulk e os nerdolas devem estar se revirando no túmulo. Ela está obstinada em encontrar o Trask e fazê-lo pagar. Em sua busca, ela acaba cruzando o caminho com o Capitão América, que também está procurando pelo Trask. O Capitão conta que tem uma pista sobre o paradeiro do Gyrick, no México, mas que não pode fazer nada até a aprovação da missão dele. A vampira afrontosa joga o escudo dele nas montanhas e vai pra lá sozinha porque ela não precisa da aprovação de ninguém. Enquanto isso, os X-Men vão até Genosha para auxiliar no resgate de sobreviventes. Muitos mutantes faleceram, muitos estão feridos e eles ajudam da forma que podem. Mas é inegável que existe um sentimento de revolta e de guerra se aproximando ali. Em um diálogo entre a Jubileu e o Roberto, ela questiona ele o que os pais dele pensariam se ele estivesse lá. Se tivessem recebido uma ligação contando o que aconteceu com ele, com todo o acidente e tudo mais. E ele retruca dizendo que isso é o que acontece com quem não se esconde, com quem gosta de esfregar na cara da sociedade que é um mutante. E de novo, são tantos subtextos que existem nessa temporada que é impossível de não falar sobre eles. E esse aqui é o clássico pode ser gay, mas não precisa da pinta, ou pode ser gay, mas não precisa beijar, andar de mãos dadas. O Roberto, ele reproduz esses preconceitos como uma espécie de armadura ali de tentar se proteger, mas ele sabe que isso não é certo. E por essa razão, ele acaba pedindo que a Jubileu faça companhia para ele enquanto ele conta aos pais. O Fera e a jornalista que estava na mansão Xavier também tem uma conversa sobre revolta e o tumulto dos mutantes em todo o mundo, e ele cita Martin Luther King. O tumulto é a linguagem daqueles que são incompreendidos. Ao que ela responde que quebrar janelas é destruição e não comunicação, e que os humanos não vão aceitar nada se eles se sentirem ameaçados. O que é verdade, boa parte do preconceito vem desse lugar de medo. Das pessoas cis-héteros de se sentirem ameaçadas, que honestamente não existe. Mas eles preferem acreditar numa mentira do que enxergar a vida com os próprios olhos. E ele retruca dizendo que talvez implorar pela tolerância tenha sim sido um erro. É, gata, até o Fera tá deixando de ser pacífico, hein? E de novo, parabéns ao Boldemaio por esses diálogos maravilhosos.
Ele conecta todos esses pontos durante toda a série de uma forma que o desenho clássico nunca foi capaz de fazer. O desenho clássico mais riscava a superfície, enquanto aqui é enfiado um dedo na ferida. Talvez até uma mão inteira. A vampira encontra o Gyrick em sua prisão na cidade do México, e por prisão eu quero dizer mansão. Um leve aceno ali às injustiças do mundo, como, por exemplo, estipular o preço de um estupro ou não prender um assassino que dirige um Porsche. A vampira tenta absorver as memórias do Gyrick para encontrar o Trask, mas algo está bloqueando a memória dele, e ao forçar mais, ela acaba vendo o Nimrod, aquele sentinela do futuro que tem a habilidade da mística de se transformar em qualquer um. A Jean e o Scott continuam procurando sobreviventes e ela menciona ali o tanto de pensamentos inacabados, de coisas não feitas, de desejos não realizados e finais sem conclusões. E isso é uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, algo que eu penso quando tragédias como essas acontecem. E sim, eu sei que isso daqui é ficção, mas não é diferente do que acontece na vida real, do que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, ou do que acontece na Palestina, por exemplo. E é difícil você parar para pensar nessas coisas. Você vê as notícias, mas você acaba muitas vezes vendo, lendo, ouvindo ali no modo automático e a gente não para pensar em quantas vidas são ceifadas nesse processo. A Jean acaba sentindo a mente de uma telepata e ela acaba encontrando Emma Frost. E pela primeira vez nesse desenho a gente vê ela naquela forma de diamante. E o Scott chora porque ele tinha esperança de encontrar Madeline. Os X-Men recebem uma ligação do Trask dizendo que ele não foi o responsável pelos ataques em Genosha. Inocente acreditou no conto da carochinha que o Sinistro vendeu para ele, de que se ele o ajudasse a reativar os sentinelas, ele poderia recuperar a própria vida, mas foi só ilusão. Quando o Roberto conta pra mãe que é um mutante, ela diz que é um alívio, já que 4 casas pegaram fogo misteriosamente desde que ele fez 16 anos. Aí vem aquela coisa de mães sabem. Mas por experiência nem todas, viu? Ela abraça o filho deixando claro que vai ficar tudo bem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ainda assim ela quer que o segredo permaneça um segredo para não afetar os negócios da família. Ela quer que ele seja discreto e fora do meio. Os X-Men encontram a vampira desnorteada na cidade do México e a acolhem nesse momento difícil. E em seguida vão ao encontro do Trask em Madripoor. Quando eles chegam lá, o Morpho faz um trocadilho chamando o Trask de Oppenheimer, que foi bem cirúrgico. E o Trask confessa que a OZT é uma organização que surgiu com a queda do programa Sentinela e que o Sinistro é quem está por trás do ataque de Genosha. Ele desejava apenas proteger os humanos dos mutantes e agora, por causa dele, todos estão mortos. Ele conta isso na beirada do prédio e tenta se jogar, mas é impedido pela vampira, que tenta tirar mais informações dele. Mas no momento em que ela descobre que ele não tem mais nada para dizer, ela simplesmente solta ele. O Trask morre e ressurge como um supra-sentinela que ataca os X-Men. Eles lutam e quem mais aguenta o tranco contra ele é, pasme, a Jean. Ninguém esperava por essa, né? Que desde que essa temporada começou deixou de ser aquela fracote que sempre tivemos em todas as animações, mas mesmo assim todos eles são neutralizados pelo Supra Sentinela, que só é parado com uma granada de pulso eletromagnético jogada pelo Cable. Ele avisa que o Sinistro está trabalhando para alguém muito pior e que se não for parado não vai existir um futuro para se viver. E no fim desse episódio vemos o verdadeiro vilão, o Bastion. E também descobrimos que Magneto tá vivo. E agora a gente se encaminha pro final dessa temporada, os 3 últimos episódios. Episódio 8. Tolerância à extinção, parte 1. Cable conta aos X-Men que o Bastion usou o acontecido em Genosha para conseguir apoiadores para seu programa de supra-sentinelas, e que eles são criados a partir do mesmo vírus criado pelo Sinistro que infectou Cable quando bebê. E o Fera diz que, se for verdade, os supra-sentinelas são capazes de se reproduzir e extinguir os mutantes. O Cable mostra o futuro utópico para eles, onde a humanidade prospera enquanto os mutantes que sobraram se tornaram escravos. E também descobrimos que Genosha é um evento Nexus, um ponto imutável no tempo que acontece em todas as linhas temporais. Por isso, o Watcher estava observando.
O mundo descobre que o Xavier tá vivo e tá junto com os Shi'ar, e agora eles temem uma invasão alienígena para exterminar todos os humanos. E por conta disso, os protestos antimutantes aumentam. A Jean, tentando curar a vampira, acaba tendo um diálogo interessante com Kurt sobre família. Aquele mesmo conceito que tivemos no início da temporada entre a Madeline e a Ororo, só que aqui ele é mais explícito caso alguém tenha deixado passar. Ele fala como foi abandonado pela Mística, a sua própria mãe, porque ele era azul demais mesmo para ela, e como ele conheceu a vampira, que eles poderiam ter sido inimigos, mas decidiram ser família. E ele emenda ali esse diálogo dizendo que sangue é sangue, família é uma escolha. E o roteiro aqui não poderia ser mais claro. Tivemos essa discussão em diversos momentos e situações ao longo da temporada sobre aceitação e família, e agora, rumo ao fim, foi arrematado com linha de ouro. Descobrimos que Val Cooper, a loira da ONU, estava metida com a OZT desde o início. O que eu já suspeitava. Ela e o Sinistro trocam farpas e descobrimos que o Sinistro está ajudando o Bastion, porque ele quer ter um antro de mutantes para serem seus ratos de laboratório. Mas ela jura ao Magneto, que também estava ali naquela mesma sala, que não sabia o que aconteceria em Genosha. Jean, Scott e Cable vão investigar uma pista sobre o esconderijo de Bastion e ao chegarem lá, descobrem se tratar da casa onde ele cresceu. A Jean consegue descobrir telepaticamente que o pai dele, um zelador da universidade que foi infectado pelo Nimrod, uma referência clara aos episódios O Valor de um Homem da série clássica onde o Nimrod volta ao passado para matar o Charles Xavier. Para quem ouviu meu resumão no episódio 8, de nada. E por causa disso, o Bastian nasce um mutante tecnopata, capaz de se comunicar com máquinas e é controlado pelo molde mestre. Vemos o Bastian em uma reunião da OTZ, que significa Operação Tolerância Zero, e conseguimos distinguir alguns vilões que fazem parte da organização, como o Dr. Destino e o Barão Zemo. E descobrimos que ele está transformando humanos em supra-sentinelas. A maior parte deles são de direita, só para deixar claro. Ou seja, é o sonho do oprimido iludido se tornar o opressor. Iludido aqui vocês entenderam, né? Não preciso explicar não, né? Ok. Mas nem a OZT sabia sobre os supra-sentinelas. Eles acreditavam que o Bastion estava criando um novo tipo de sentinela ao invés de transformar humanos em armas. Mas agora já é tarde, eles foram acionados e estão ali para matar todo mundo. Vemos Jean, Scott e Cable serem atacados pela mãe de Bastion, Jubileu e Roberto no shopping sendo atacados pelo mordomo. Já sabe, né? Se você entrar num shopping e a Jubileu estiver lá, corre. Corre porque vai dar ruim. E o Fera na mansão Xavier sendo atacada pela jornalista. Logo, mais sentinelas chegam à mansão Xavier e vemos a luta acontecer enquanto a mansão é destruída. Mais uma vez. Tem que ser milionário para conseguir manter essa mansão, viu? Porque olha... Wolverine, Mofo, Noturno e Fera tentam proteger a vampira, que ainda tá em coma desde o ataque do Trask, o Supra-Sentinela, e é ação ali do começo ao fim. E todos estão prestes a sucumbir, até que o Magneto, que foi libertado pela Val Cooper arrependida, faz um pulso eletromagnético por toda a Terra e desestabiliza todos os sentinelas. Ela justifica o porquê ele deixou ele ir, e diz a célebre frase, o Magneto estava certo. Também vemos o Miranha, o Samurai de Prata, e o Omega Red, que foi libertado pela queda de energia, e o Charles voltando à Terra no final do episódio. Outras curiosidades sobre esse episódio é que temos diversas frases icônicas aqui sendo muito bem adaptadas para a série, como o papai chegou, quando o Wolverine diz isso pro Scott, na frente do Cable, e essa festa virou um enterro, que é a Jubileu falando sobre a festa lá dos pais do Roberto. E também nos entregou o Magneto de cuequinha. Obrigado, Bo. Episódio 9, Tolerância à Extinção, parte 2. Todos os supra-sentinelas foram congelados pelo pulso eletromagnético e agora os humanos estão na rua linchando os mutantes em plena luz do dia. Inclusive, enquanto perseguem Jubileu e Roberto, podemos ouvir frases como: se vocês acham que Genosha foi ruim, não podem esperar o que está por vir. Que são coisas proferidas por grupos extremistas. Aconteceu na Pulse, aconteceu na Kiss, aconteceu no caso da Paulista, quando 2 homens foram atacados com lâmpadas.
Enfim, acontece em diversos momentos, é a famosa promessa de violência contra a nossa vida, que a todo momento nos lembra que, ao sermos quem somos, incomodamos, e por isso podemos sofrer retaliações. Divertido, não? E já que eu tô falando sobre isso, sobre homofobia e tudo mais, vou fazer um parênteses aqui pra falar sobre os shorts de Chuck e Larry que eu postei no YouTube, onde eu falo que aquele filme foi um erro e eu cito os problemas e tudo mais. Eu recebi comentários dizendo coisas ruins, alguns comentários tão homofóbicos que eu denunciei e eu ocultei. Enfim, mas vida que segue. Entrem lá nesse short e comentem coisas legais, por favor. Obrigado. Charles vê a sua casa destruída e tem uma conversa interessante com Scott sobre por que ele deixou o Magneto como líder, para que o Scott e a Jean pudessem viver uma vida e serem felizes. E isso é algo interessante, às vezes, porque a gente milita tanto e luta tanto por respeito, por direitos, que a gente acaba esquecendo de viver. E de que adianta se esforçar tanto se a gente não pode aproveitar esses frutos do árduo trabalho. A vampira sai do coma, a Tempestade e o Ford resgatam Jubileu e Roberto de um linchamento e voltam para casa. Os X-Men estão todos reunidos novamente, e a Tempestade, ao ver a mansão destruída, fala que aquele é o lar deles, um paraíso. Se está desse jeito, imagine como não está o resto do mundo. Remetendo novamente ao trabalho que temos para encontrar um lar e ele ser destruído por puro ódio alheio. E lares aqui eu não falo apenas casas, mas a qualquer lugar onde nós nos sentimos seguros para sermos nós mesmos. E o lá fora eu entendo como uma referência ao privilégio. Por exemplo, eu moro em São Paulo, onde a aceitação é um pouco melhor do que em muitas outras cidades. Que dirá outros países onde ser LGBTQIAPN+, ainda é crime. Então a gente tem meio que essa referência ali, um ponto de reflexão. O Magneto tira o asteroide M do fundo do oceano e oferece abrigo para o fim do mundo aos X-Men, mas apenas a vampira e o Roberto se juntam a ele. Ele ainda faz um discurso dizendo que o sonho do Xavier é uma ilusão e que não podemos perder mais vidas mendigando por uma tolerância que nunca vai acontecer. Basicamente está chamando as Yags pra luta. É isso, galera, vamos formar as Forças Armadas Gays. FAG, pra ficar mais curto. Brincadeira. Mas assim, se estivesse me oferecendo uma chance de pegar uma nave espacial e colocar todos os LGBTQIAPN+, dentro e levar para habitar um novo planeta, eu jamais recusaria. Já imaginou essa utopia? O que o Magneto fez impediu os ataques dos Suprassentinelas e a morte de mais mutantes, mas causou um dano ali ao planeta que, se não for revertido em 12 horas, os danos podem ser permanentes e causar o fim da vida no planeta. Eles precisam encontrar Magneto e convencê-lo a salvar a Terra, assim como tentar impedir que Bastion reative os Suprassentinelas. Por isso se dividem em 2 times. Ao chegarem na base antiga dos X-Men, Scott e Cable conversam e temos uma referência ótima aos filmes do X-Men dos anos 2000. No filme, o Wolverine reclama dos uniformes de couro preto e Scott brinca perguntando se ele preferia um colã amarelo. E aqui o Cable reclama do uniforme e o Scott brinca perguntando se ele preferia um couro preto. E eu gosto bastante que eles voltaram aos uniformes originais dos quadrinhos, é uma linda homenagem aos fãs. Exceto pelo da Jean, que é horroroso, e o detalhe é que agora aquela brincadeira da Jean ser o professor de peruca faz ainda mais sentido, já que esse uniforme dela tem a peruquinha. Rumo à batalha final, Tempestade e a Jean têm um diálogo enaltecendo uma a outra, e eu tava... Yes, Queens, yes! E a Aurora complementa dizendo... Não vamos acreditar num sonho, mas uns nos outros. E é aí que vem um trocadilho muito bom, mas que só funcionou em inglês, infelizmente. Mas é um pontinho ali que eu achei legal e eu resolvi falar porque eu acho que ele ajuda a elevar um pouquinho mais o roteiro. Que é quando a Jean fala pra Aurora, Make them mind your weather, sister. E a Aurora responde, And them weather your mind. Esse segundo weather deixa de ter aquela conotação de se referir ao tempo, ao clima, e passa a ser um sinônimo de endure, de aguentar, de resistir à sua mente. Não tem uma tradução literal para o português, o que é uma pena, mas enfim, achei legal, queria colocar aqui. E daqui em diante, vamos à maravilhosa batalha dos 2 times. A Jean serve poder e habilidade contra o Sinistro e ficou muito, muito boa toda essa sequência dela.
E pelo Cable ter sido infectado pelo mesmo vírus dos Supra-Sentinelas, é claro que ele seria controlado pelo Sinistro para se voltar contra os X-Men. E aí, vocês acham que a Jean morreu? Eu acho que não, afinal de contas ela é a Fênix, né? Mas enfim. Eu acho que ela só aceitou a derrota ali para não matar o filho do Scott e não ser ainda mais odiada. Se não fosse por isso, ela teria acabado com ele, tenho quase certeza disso. E durante a batalha contra o Magneto, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que eu mandei o Charles calar a boca 3 segundos antes do Magneto. Meu marido e eu rimos muito disso. E a segunda é que eu sei que não parece fazer muito sentido terem mandado o Wolverine lutar contra o Magneto, afinal, Adamantio versus o mestre do magnetismo. Mas é bem simples, nenhum dos outros aceitaria fazer o que fosse preciso como ele fez e matou o Magneto. Ou quase isso, pelo menos. E aliás, que cena, hein? Todo mundo em choque, assim como os personagens estavam. E ainda teve um fanservicezinho ali do Logan só de cuequinha quando o Magneto tirou o adamante dele. E assim acaba o penúltimo episódio. Episódio 10, Tolerância é Extinção, parte 3. O episódio começa com uma memória do passado entre Xavier e Magneto, o dia que eles se conheceram em um bar e revelam um pro outro serem mutantes. É um momento de idealismo por parte dos dois, o momento em que sonham com um futuro melhor para os mutantes. E aqui temos uma fala bem legal do Magneto sobre a necessidade humana de só aceitar a sua própria verdade e que de lutar para que ela seja a verdade suprema. É o famoso só o meu Deus tá certo, só minha fé é válida, só eu tenho a razão. Quando na verdade o mundo tá cheio de verdades, cada um tem a sua e todos têm que aprender a conviver, e que não existe uma verdade suprema que prevaleça sobre a outra, e que não pode se impor ao outro algo que ele não acredita, como muitas vezes é feito. E as pessoas entram em guerra justamente por causa desse idealismo. Elas querem forçar os outros a aceitarem que só aquela verdade é a delas, que só aquela verdade existe, que aquela é a verdade suprema. Logo descobrimos que essa memória é uma manipulação do Charles para tentar fazer com que o Magneto restaure os campos eletromagnéticos da Terra. Mas o Eric se recusa, então pela primeira vez vemos o Charles fazer alguma coisa. E ele controla a mente do Eric para reparar os danos feitos ao planeta. E aqui é muito legal porque toda essa cena que ele escala ali no Eric é uma cena que vem direto dos quadrinhos. Ela foi muito bem desenhada e adaptada para estar aqui no desenho. O Bastion faz um monólogo ressaltando que o idealismo do Charles é tão aleijado quanto ele, que essa ingenuidade é o que vai por fim aos mutantes. E vemos os Supra-Sentinelas serem reativados. Ele continua dizendo que as pessoas precisam ser protegidas de si mesmas, mas por serem boas demais, não são capazes de fazer isso. Então, ele vai protegê-las, afinal, tolerância é extinção. Ele então volta a sua atenção para o Cable, que era o único ali que poderia ter sido capaz de acabar com ele, se ele não tivesse sido tão cego, digamos assim. E a gente acaba descobrindo que ele já tentou 200 vezes impedir o genocídio de Genosha, mas sem sucesso. E antes que ele possa ser executado, vemos a Jean ressurgir com o resquício da Força Fênix que tinha ali nela. E dá um banho no Bastion, viu? Nesse desenho, essa mulher entregou poder, entregou ação, tudo que sempre foi negado da Jean, ela entregou aqui. E eu tô falando tanto na série clássica, quanto em X-Men Evolution, quanto em todas as adaptações cinematográficas. Aqui ela veio e ela entregou. Ela consegue colocar a coleira que eles desenvolveram no Bastion e inabilitar os Supra-Sentinelas, além de extirpar do Sinistro todo o DNA mutante que ele roubou, coletou e infusionou nele durante todos os séculos que ele tá vivo, deixando ele velho, fraco e acabado. Inclusive o Morpho se vinga ali lindamente dele, mostrando a cara dele de Xoxo Capenga. O resquício da Fênix logo acaba e Bastion consegue se libertar. Ele rouba o braço do Cable e se aprimora numa versão meio ciborgue e promete usar o asteroide M para destruir a Terra. Os X-Men têm uma tremenda luta contra o Bastion. Nenhum deles está se segurando, já que eles precisam dar um jeito de parar o vilão.
mas mesmo assim ele ainda é mais forte que todos eles. E eu amo que aqui nos mostram o quão forte a vampira é. Ela dá trabalho pro Bastion, ela consegue ali bater com ele de frente, ela entrega aquele momento que o nome dele era Remy e eu amei essa parte. Ela tá ali pra se vingar e ela vai fazer o que for preciso. Até o Roberto, que não usa os poderes dele em boa parte da série, também dá uma palhinha ali da força que ele tem. E até a Jubileu não foi inútil, tá? Acho que encontrar a versão mais velha dela fez muito bem e ela consegue ali dar uns bons golpes no Bastion. E quando o Bastion tá quase perdendo, ele fala que a humanidade prefere morrer a ter filhos como nós. E essa é uma fala que pegou, viu? Pegou e é muito verdade. As pessoas não param de ter filhos, mas elas não aceitam que eles sejam diferentes. Elas têm medo de tudo que é diferente e tentam destruir as diferenças, tanto nas pessoas quanto no mundo, numa tentativa de fazer prevalecer aquela falsa verdade absoluta que todo mundo acredita. E um homem com medo faz coisas impensáveis, não é? O presidente Kelly, mesmo contra o conselho do Pantera Negra e do Capitão América, decide mandar mísseis para destruir o asteroide M. O plano dele dá certo e os mísseis destroem de fato o núcleo do asteroide e com ele o Bastion. Mas agora o problema é outro. O asteroide está saindo de órbita e caindo na direção da Terra, e se não for parado vai causar uma extinção em massa. O Charles tenta restaurar a mente do Eric, depois de destruí-la para poder restaurar os campos eletromagnéticos da Terra. E eu gosto muito da metáfora que é utilizada ali para ilustrar a dor, como um grande oceano que sobe conforme nós vamos acumulando traumas e como as águas desse oceano são instáveis e violentas. Vemos ali alguns dos arrependimentos do Magneto, como a Vampira, Wanda, Pietro, que nessa versão aqui são filhos dele, e a Lorna Dane, que é a Polaris, e é a sua filha caçula. O Charles e o Eric mencionam um pro outro quanto um já machucou o outro, incontáveis vezes, mas que eles nunca deixaram de se amar ou se abandonaram. O Charles fala uma frase poderosa, que os únicos que podem quebrar o nosso coração são aqueles que mantemos nele. E voltamos mais uma vez ao tópico família nessa temporada, mostrando que a razão pro Magneto ser do jeito que ele é por causa da família dele que foi morta durante a Segunda Guerra quando ele ainda era criança. Esse trauma fez com que ele não conseguisse confiar em ninguém, que ele não conseguisse construir relações boas e duradouras e saudáveis. Como diz a vovozinha, tem que ir pra terapia, viu? O Charles então amarra essa conversa dizendo que ele e os X-Men não se assemelham, mas mesmo assim continuam sendo família. Novamente, o conceito de que família não necessariamente precisa ser de sangue, basta ser as pessoas que escolhemos e deixamos habitar os nossos corações. E com isso, Eric consegue remendar sua mente e o Magneto vive. Os X-Men se reúnem para impedir que o asteroide atinja o planeta e vemos uma cena tocante de Morpho declarando seu amor pro Logan, que ainda está debilitado. Mas todos os esforços da equipe não são suficientes. Apenas com a ajuda do Magneto é que eles conseguem impedir a destruição e colocar o asteroide novamente em órbita. E tudo tá quase dando certo quando o asteroide simplesmente some. Aí aqui a gente tem um salto temporal de 6 meses e vemos Ford na mansão Xavier construindo algo. Na parede na frente dele, temos um quadro dos X-Men e o paradeiro de cada um dos membros. Todos que estavam no asteroide M estão desaparecidos e presumidamente mortos. Wanda e Pietro estão fora do planeta. O Homem de Gelo, Havok, Exodus, Lince Negra, Emma Frost, Dust, Colossus e Illyana estão na equipe. E Jubileu, Roberto e Cable estão ausentes sem permissão. Ou seja, eles meio que desertaram. Agora uma coisa interessante é que o Arcanjo aparece ali no quadro como desaparecido e presumidamente morto, mas ele não estava no asteroide, então a gente talvez aí tenha um indício de alguma outra coisa envolvendo ele. O Bishop aparece e conta ao Ford que os X-Men não estão mortos, apenas deslocados no tempo, que alguma coisa ou alguém fez isso com eles. E corta pra cena da Vampira, Kurt, Fera, Professor e Magneto, que foram parar no Egito Antigo 3.000 anos antes da Era Comum.
E vocês sabem o que isso significa, não é? Apocalipse. Jean e Scott estão no ano de 3960 e conhecem o Nathan quando criança. Mas nós não descobrimos onde Morpho e Wolverine foram parar. E assim, com um grande continua estampado na tela, acaba a primeira temporada de X-Men 97. Nesse episódio final de temporada a gente tem muito fanservice, a gente vê novamente o Samurai de Prata, pela primeira vez a gente vê o Homem de Ferro, tem o Capitão América, Demolidor, Doutor Estranho, Pantera Negra. E aqui, diferente das animações clássicas, nós vemos o Pantera Negra e um pouquinho ali de Wakanda, mas aquela Wakanda parecida com a do MCU, tecnologicamente avançada e rica ao invés da vila sofrida africana que a gente viu nas outras animações. E também vemos as Dora Milaje. Temos Manto e Adaga, aqueles personagens que já tiveram uma série bem ruinzinha pela Hulu. Inclusive, eu não sei porque a adaga me lembra a Madonna, mas enfim. Além de Omega Red, Dínamo Escarlate, Estrela Negra, Psylocke, Peter Parker, MJ, Flash Thompson e muitos outros mutantes que alguns eu não conheço sequer o nome. Um outro detalhe é que quando a Vampiro e o Roberto estão lutando contra o Bastion, a gente vê a base do Apocalipse na Lua, que foi construída com o trabalho escravo dos Inumanos. Além disso, temos uma cena pós-crédito onde vemos Apocalipse nos dias atuais lamentando o que aconteceu em Genosha e segurando uma carta do Gambit. Vocês acham que ele vai reviver o Gambit? O Gambit vai se tornar um arauto? Não sei, são muitas questões. Ainda sobre essas fofoquinhas desse episódio, a gente também vê ali, quando a Jean e o Scott chegam no futuro, aquela personagem que se apresenta para eles é uma filha deles de uma linha do tempo alternativa. Ou que talvez adapte uma saga de quadrinhos que são as aventuras de Ciclope e Fênix. Esse episódio foi incrível, ele me deixou com muito gosto de quero mais, e eu quero mais agora, eu não quero mais daqui a um ano. Claro que eu vou querer mais daqui a um ano, mas enfim. Eu quero isso agora, sabe? Não queria que tivesse acabado. As cenas de ação foram incríveis, os cliffhangers foram sensacionais. Eu acho que finalmente teremos uma adaptação decente do Apocalipse, já que na série clássica ele foi um personagem mal utilizado. E se fizerem direitinho aqui vai ser incrível. Outro detalhe que eu queria comentar é que em nenhum momento dessa temporada nós vimos a Mística, que é um personagem tão icônico de toda a saga mutante. E eu espero que tragam ela na próxima temporada e que ela tenha um bom destaque, já que no desenho de 92 ela foi uma outra personagem ali que foi subutilizada. E vou deixar aqui, né, torcer para que eles apresentem a Mística e a Sina juntas. Já que a gente tá quebrando vários paradigmas com essa série, a gente tem um morfo ali não binário. Inclusive, eu não sei se vocês repararam nisso, mas todas as falas que se referem ao morfo, elas usam pronome neutro. Em inglês usam they, them. E em português, apesar de não usarem ele, delo, eles tentam deixar ali a fala da forma mais neutra possível. E são muitas questões, são muitas adaptações, é muito personagem que a gente quer ver, justiça com alguns deles, como eu já mencionei. E tem muitos pontos aqui que foram muito bem trabalhados. Essa temporada me entregou coisas assim que eu não imaginava. Eu acho que ela é muito bem feita, então eu mal posso esperar. X-Men 97 me entregou tudo nessa primeira temporada, desde muitas referências aos quadrinhos, ao desenho clássico e até mesmo ao mundo real. Na minha humilde opinião, não poderia ter sido melhor. Todos os subtextos que o desenho traz, principalmente sobre minorias, sobre LGBTQIAPN+, é fantástico de se ver. E só poderia ter sido escrito por uma pessoa que faz parte da sigla. E o melhor de tudo isso é que isso não reduz a qualidade do desenho ou desmerece o desenho ao fazer essas críticas e expor essas mensagens. Pelo contrário, ele acaba elevando ainda mais o desenho. Eu não sei se essa série irritou os nerdolas ou não. Se irritou, não chegou até a minha bolha, o que por si só já é fantástico.
E eu não tenho muitas críticas negativas. Acho que a única crítica negativa, talvez, que eu tenha foi de terem escalado um dublador branco pra interpretar o Roberto, que não é branco. Mas enfim, a gente já tem que ser grato porque é um brasileiro, né? Porque conhecendo Hollywood era capaz de colocarem, sei lá, um argentino e dizer que era brasileiro e... enfim. Acho que essa é a única crítica negativa que eu tenho à série. Fora isso, tudo que eu vi me agradou e foi muito bem executado. Dá pra notar que teve um esmero e um cuidado tanto com os roteiros, quanto com os personagens, quanto com a animação em si. E isso é evidente até em temáticas que não necessariamente incluem LGBTQIAPN+, como por exemplo a gravidez da Jean, que foi um arco coescrito por uma mulher que havia acabado de ter um filho. E o esmero é tão grande que às vezes acaba até passando desapercebido. Por exemplo, quantas vezes durante as lutas eu me vi perguntando de onde saiu tal personagem, até eu me lembrar que era um morfo que se transformou em alguém no meio da luta. E o negócio é tão bem feito ali que ele não para pra te mostrar aquele momento da transformação, só joga ali na tua cara, como se você realmente estivesse assistindo a luta de fato ali em tempo real. E você não teve tempo de assimilar e do nada você se pergunta o que a Illyana tá fazendo aqui, de onde saiu o Mercúrio, o que o Juggernaut tá fazendo aqui, de onde que ele veio, eu não vi, eu pisquei, o que aconteceu. Enfim, é tudo tão bem feito que precisa ter olhos atentos para pegar todos esses detalhes. Ainda sobre o morfo, queria comentar que ele é o único metamorfo que existe, até onde eu me lembre, que consegue replicar não apenas a imagem e a voz de uma pessoa, como a Mística faz, mas como também os seus poderes. E foi fantástico de ver isso aqui, já que no desenho clássico isso não é tratado. No desenho clássico ele, na maioria das vezes, nem se transformava em mutantes. E os detalhes são tantos que a mesma coisa eu posso dizer sobre a abertura, de ela ser um pouquinho diferente a cada episódio, se dando ao trabalho de diferenciar quem era Madeline e quem era Jean só pelo cabelo solto ou preso. E também o fato de a série amarrar muito bem os diálogos que acontecem tanto no início da temporada quanto mais pro final. E como eu disse na parte 1 desse episódio, a animação tá muito bem produzida, as sequências de ação são fantásticas. Eu acho que o roteiro foi tudo aquilo que a gente não sabia que precisava e ganhou muito mais por causa disso. Então tudo isso me deixa muito feliz. E ao mesmo tempo, apreensivo, porque depois que a Disney descobriu o OnlyFans do Bold Mile, ele foi demitido. E ele tem interagido ali com os fãs no Twitter a cada final de episódio, digamos assim, respondendo questionamentos e tudo mais. E recentemente ele comentou que ele havia planejado fazer 5 temporadas para a série. E tendo em vista a entrega que foi essa temporada inteira, eu não quero que a série passe para a mão de um novo showrunner que pode destruir tudo o que foi feito até aqui. E me remete ao que aconteceu com o desenho clássico depois da 3ª temporada, depois que mudaram os roteiristas e aí o desenho foi se perdendo. A gente teve muitos episódios que não faziam sentido nenhum, que parecia que tinham sido escritos para outro momento e só foram jogados ali, além de reestilização de personagens. A Jubilee do nada tendo as características étnicas chinesas dela sendo substituídas. Ela tinha um olho castanho e agora ela tem um olho azul que ninguém sabe explicar de onde saiu. Mas enfim, eu não quero que isso aconteça, então acho que é bom todo mundo ir pra internet e falar pra Disney, olha, queremos o Bold Mile nas outras temporadas também. E ele também mencionou que além dessas 5 temporadas teria um filme, e eu acho que seria muito interessante de ver um filme com esse nível de excelência no cinema. E eu tô ansioso porque eu quero mais e essa temporada acabou. E eu quero mais e a gente não sabe se o Bow vai continuar. E eu quero mais e a gente ainda não tem notícias se a próxima temporada vai sair no ano que vem, se vai sair daqui a 2 anos, se vai sair ou se vai acabar por aqui. Então eu não sei. E era isso. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus temos a estreia de The Big Cigar, uma minissérie inspirada em fatos sobre o fundador dos Panteras Negras, Huey P. Newton, que escapou do FBI e fugiu para Cuba com a ajuda de um produtor de Hollywood. Chega no catálogo no dia 17/5. No Disney Plus já está disponível o concerto Queen Rock Montreal,
uma apresentação de 1981 da icônica banda de rock que foi remasterizada. Na Netflix, no dia 16, estreia a primeira parte da terceira temporada de Bridgerton. E eu não sei vocês, mas o meu chá já está preparado para essa nova temporada de casamentos, fofocas e intrigas. No mesmo dia estreia Monster, um filme japonês de drama que parece ser aterrador. Se você quer chorar, talvez esse seja o filme. The Eight Show, uma nova série coreana que pode ser tão boa quanto Round 6 ou não, mas só assistindo para ter certeza. Ela parece ser ali uma coisa interessante, então eu vou tentar assistir. No Paramount Plus, no dia 17, temos Um Cavaleiro em Moscou, uma série baseada em um livro e estrelada pelo Ian McGregor, que parece ser bem interessante e talvez até um pouco cômica. E por último, mas não menos importante, nos cinemas temos Amigos Imaginários, a releitura do desenho animado Mansão Foster para Amigos Imaginários, que é estrelado pelo Ryan Reynolds e escrito e dirigido pelo John Krasinski. Back to Black, o filme biográfico que conta a história da lendária Amy Winehouse e a sua jornada pela música. E A Hora da Estrela, baseado na obra de Clarice Lispector, o filme que foi originalmente lançado em 1985 foi restaurado digitalmente e agora será lançado em 4K nos cinemas. E é isso, boa vida pra vocês! Começamos com uma batalha entre os Chihuahua. Nossa senhora, tá tendo rally de moto nessa rua hoje. Esse episódio transita em a relação do Charles da Lila. A previsão do tempo diz que o céu fechou. Oh, o poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. E vai passar um caminhão agora, então eu vou parar de falar. Carro, carro, ônibus, moto. O trânsito não para nessa rua. O Watcher estava watchando. Watch out. KKK, ri demais.